Vamos iniciar o nosso vídeo em um dos lugares mais bonitos aqui de Israel. Estamos com essa vista aqui, olha, para a cidade murada, a cidade dourada de Jerusalém. E o grupo aqui da Bispa Cléo, olha, todinho aqui na parte de baixo. De frente aqui também, onde nós temos o cemitério, onde Jesus, quando avistou Jerusalém, avistou ali, aquele lugar todinho, e ali, olha, a Porta Dourada. Quando ele avistou a cidade, ele chorou. Então hoje teremos uma celebração de entrada triunfal aqui em Jerusalém com o nosso grupo, e você é meu convidado para acompanhar a gente. Se você é novo no nosso canal, se inscreva, deixa um like, compartilha, que juntos vamos viajar junto. Bora com a Bispa Cléo, vem, vem. Várias vezes vocês viram isso em fotos, essa imagem incrível, maravilhosa. Todo mundo ama vir aqui para tirar fotos. Daqui a pouco você vai vir aqui para guardar, ter lá no seu porta-retrato. E quando a gente chega em Jerusalém, normalmente é na chegada. Ontem, por conta do culto, acabamos não fazendo. A gente faz esse brinde. Então, vamos brindar esse momento tão importante da nossa vida em Jerusalém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, e nós oferecemos a Ele essa grande bênção que Ele nos proporciona. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Guardem seu cálice de lembrança. Você esteve em Jerusalém, você brindou em Jerusalém. Amém. Lembra quando o anjo parou naquela praga, exatamente na eira de Araúna? E aí então Davi fala: não oferecerei ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custem nada. Então, aqui o templo foi destruído, construído, e você vê essa disputa. Hoje nós temos essa mesquita. Hoje é o que nós vemos aqui. Até porque, falando de um terceiro templo, pode ser que ele seja realmente reconstruído, mas a verdade é que o terceiro templo somos nós. É a igreja do Senhor, é onde ele habita. A verdade é que não faz sentido mais ter um templo para sacrifícios, sendo que Jesus foi o último, fez o último sacrifício. Não tem mais sacrifícios a serem feitos. É só crer nele. Eu não tenho mais que ir ali e derramar sangue de bodes e touros, como o escritor aos Hebreus falou. Porque Jesus já fez isso por nós. E Jesus é suficiente. Nós vamos ter um culto agora mesmo, ali no Getsemane, e eu vou poder falar um pouco mais. E eu sei que vocês estão ansiosos para guardar esse momento, mas é importante trazer esses pontos e olhar para isso e ver que esse estado, essa mesquita, também representa um abandono do Senhor. E todas as vezes que Israel se desviou do caminho, atraiu problemas, inimigos, vergonha e perdas.
E eu sempre tiro uma lição para mim quando eu olho para ali. Ali um dia o templo esteve ali, não está mais. Muitos se preocupam com a construção, o levantar desse terceiro templo, quando na verdade ele já foi levantado quando Jesus foi naquela cruz. Amém. Você é o templo do Espírito Santo. E lembra do que Paulo disse, se alguém destruir o templo do Senhor, o Senhor o destruirá. Então, em nome de Jesus, leve como reflexão. Hoje o lugar está ocupado, um lugar que não poderia ter sido ocupado por outro. Mas quando você não ocupa o seu lugar, pode acreditar que outro vai ocupar. Não tem vácuo no mundo espiritual. Bom? Nós estamos em um local chamado-se Getsemane. É a distorção de dois nomes em hebraico, quer dizer Gat Shmanim. Não precisa explicar, né? Depois de 3 dedos em Israel, não precisa explicar. Prensa de azeite. Precisa? Vamos lá. Gat, prensa. Pode ser de óleo, pode ser de uva. Como disse a bispa, azeite. Shemen. Gat Shemen, a prensa do óleo. Gat Shemen. Gat Shmanim, Getsemane, no distorção do passar do tempo. O monte chama-se o Monte das... O que plantava-se aqui na época do Senhor Jesus no monte? Oliveira. Por que não dentro da cidade? Porque ninguém queria fazer muralha para proteger a oliveira. O adubo era adubo natural, imagina o cheiro se estivesse mesmo assim, já não era dos sanitários como hoje, não é bom ou mal, é questão de modernidade. Mas para que se pode fazer aqui? Então se afasta o Senhor Jesus, quinta-feira à noite, depois de ter celebrado a Páscoa com seus discípulos. Ele deixa os discípulos ainda quinta-feira à noite e se afasta em um lugar afastado, não na cidade. Hoje na nossa imaginação é que tudo existia fora das muralhas. Lembrar que nada existia quase fora das muralhas. Só existia dentro das muralhas de Jerusalém. Então ele se afasta em um lugar mais isolado, com 3 dos seus discípulos, que quando se afastava era sempre com eles, Pedro, João e Tiago. E mesmo assim fala para eles, esperem aqui do lado, e se afasta, e só há sangue de tanta agonia, sabendo o que vai passar no dia seguinte. E quando sai, ele vê o quê? A multidão sendo liderada por Judas. E fala, Judas, eu sei que não é assim na Bíblia, mas Judas, você também, como pode? E o Judas o reconhece através de um beijo, e ele então é preso e daqui levado ainda quinta-feira à noite para a casa de Caifás, casa de Anás, que era o sumo sacerdote, que era o supremo autoridade religiosa judaica na época, porque junto com a autoridade religiosa judaica na época tinha também quem? Os romanos. Nós vamos falar amanhã na Via Dolorosa do julgamento. Então lembrem. Quinta-feira à noite, depois de celebrar no Monte Sião, amanhã nós vamos no Monte Sião. Ele traz 3 dos seus discípulos, esperem aqui, no horto de Getsemane já conhecemos, afasta um tiro de pedra, sai, é reconhecido através de um beijo, daqui preso e daqui levado para ser julgado por o Sinédrio, sim ou não? Não, mas depois nós falamos amanhã, continuamos amanhã, para não ficar muito complicado um dia, ninguém entender direito, ok? Hoje, no horto de Getsemane, aqui é o jardim, é da custódia da guarda dos franciscanos. Então a igreja hoje é a igreja dos franciscanos, e ao lado no jardim tem 4 oliveiras que nós sabemos que são da época do Senhor Jesus, provadas cientificamente. E essas pequenininhas aqui, quando a oliveira vai crescendo as raízes, vai saindo raízes do lado, vai saindo ramos do lado, e ali vão crescendo e vão formando essas, são descendentes daquela. De onde que veio o nome muito interessante, nós ficamos hospedados? Nazaré. Nazaré vem da palavra Netzer. Netzer em hebraico também não só descendente, mas aí também vem da ideia de as árvores
tem seus descendentes esses ramos. Então é descendente e descendente da casa de Davi, das oliveiras que representam essas oliveiras, o descendente da casa de Davi, que anuncia-se a sua vinda e passa lá a sua infância, Senhor Jesus, em Nazaré. A igreja hoje também é da custódia dos franciscanos. Ela foi reformada em 1924, se eu não me engano, 24, perdão. E ela foi feita de uma maneira bem interessante. São 12 cúpulas simbolizando os 12 apóstolos e os 12 tribos de Israel. E ela é também chamada a Igreja de Todas as Nações. Isso para nós brasileiros é importante, não por ser todas as nações só, mas também foi feita com a ajuda reformada com a ajuda de 12 nações. E cada nação, lá em cada cúpula, tem a sua bandeira, o seu brasão, inclusive o Brasil, que mandou dinheiro para a reconstrução da igreja, para quem quiser entrar na igreja e tirar foto. A bandeira do Brasil, mas não é bandeira, o brasão é pequenininha, mas está lá no terceira cúpula desse lado da esquerda. Desse lado da esquerda, terceira de trás para frente, e dá para ver, tem que procurar, mas tem. E, aliás, o padre franciscano que me corrigiu, ele tem razão, muitos anos atrás, brasileiro, ele falou, mas explica direito, porque não é do governo brasileiro, é do povo brasileiro. Povo católico apostólico romano, que na sexta-feira de Santo, eles fazem um recolhimento para mandar aqui, para ajudar a manter os lugares santos. Então não foi pelo governo brasileiro, mas foi pelo povo brasileiro. Um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depende da tradução. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Você sabe que o Senhor, ele estava num nível de aflição tão grande que ele suou gotas de sangue. Ele levou alguns discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, mas havia um peso espiritual tão grande, uma atmosfera tão pesada, que os olhos deles não conseguiam ficar abertos. Eles não conseguiam se manter acordados. E Jesus pergunta, inclusive, faz essa pergunta, né? Vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? E é interessante isso porque lembra do Pedro que morria, que podia ser preso, mas de repente ele não conseguiu vencer uma carga espiritual e se manter acordado. E a gente sabe que há uma luta no mundo espiritual para nos manter acordados espiritualmente. Esse é um ponto que eu quero para partir para o outro. Existe uma guerra no mundo espiritual para nos manter acordados, para nos impedir de permanecer acesos, atentos. Tanto que tem uma palavra que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos. Porque é muito fácil, gente, é muito fácil você dormir, e eu estou falando espiritualmente, e acabar morrendo dentro da igreja. Lembra do Eutico? Que enquanto Paulo pregava,
Primeiro que ele estava no lugar errado, na janela. A distração. Ele se distraiu. Ele dormiu e ele caiu do 3º andar. E morreu, óbvio. Paulo orou, ele ressuscitou. Mas ele foi para o lugar errado. E toda vez que você vai para o lugar errado, isso mostra que você está sem foco, porque a janela não seria o lugar adequado, sentar na janela. Mas algumas pessoas, elas ainda continuam indo para a igreja para sentar na janela. E é onde elas perdem a direção, o foco, elas se distraem. E algumas realmente caem feio e acabam morrendo na fé. Havia uma guerra espiritual para eles se manterem acordados. E eu sei nessa minha jornada que há uma guerra espiritual para nós permanecermos acordados. Quero muito que você reflita sobre isso. E busque sempre em Deus, em oração, que Ele te desperte. Não importa como, mas que Ele te guarde de dormir, e quem dorme acaba morrendo. Jesus sabia que ele ia à cruz. A verdade é que desde o do Éden, essa profecia já tinha sido liberada. Então, por que tanta agonia? Por quê? Olha, eu quero dizer que está sendo assim, único, né, na minha vida. Já visitei alguns lugares, mas tem sido algo extraordinário. A gente não tem como descrever, né, a emoção e a sensação que a gente tem. A gente estava conversando aqui agora e podendo imaginar, porque a gente está aqui no Getsemane, né, e podendo imaginar o que Jesus sentiu nesse lugar. Então, assim, olha, é indescritível, não tem como a gente descrever. O que eu posso dizer é que a gente consegue sentir um pouco mais perto a presença de Deus aqui nesse lugar e poder sentir um pouquinho do que aquelas pessoas que conviveram com Jesus naquela época puderam ter, né? E é uma pena que a gente sabe que existem pessoas que não desprezam isso e não tem esse interesse. E olha, para mim está sendo assim transformador. Eu vou com certeza, eu não sou mais a mesma pessoa. E eu agradeço todos que estão envolvidos nisso, né? Principalmente o Ministério Mudança de Vida, que é por conta dele que eu estou aqui. E assim, está sendo indescritível. Então, é muito forte o que eu estou sentindo. Olha... 40 minutos. Ah, tá. Suspende um pouquinho mais o microfone também. E esse daqui, Esse ó? aqui? Os dois. Os dois. Olha, eu estive aqui o mês passado e estar aqui a segunda vez, novamente em menos de um mês, assim, sem palavras assim para explicar a experiência desse lugar, especialmente aqui no Jardim do Getsemane, que é um dos lugares mais fortes, né? A presença desse lugar é muito forte, a presença de Deus aqui. E eu só tenho gratidão. Não tem como sair desse lugar, sair dessa caravana as mesmas pessoas. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com a caravana da Bispa, agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me deu de estar aqui mais uma vez. E eu deixo esse convite para você. E quando eu cheguei no Brasil, né, eu falei para as pessoas que pelo menos uma vez as pessoas deveriam vir para cá, porque é uma experiência única e nós não voltamos às mesmas. Então, se você tem esse desejo, esse sonho, assim como eu tive, e Deus me deu o privilégio de estar aqui pela segunda vez, ore, clame a Deus, porque Ele vai te responder. Que Deus abençoe em nome de Jesus.
Judéia. E ele fala, mas esse monte é pequenininho, eu quero construir o segundo templo, é pequenininho para mim. Põe uma parede desse lado, uma parede desse lado, uma parede desse lado, enche de terra e constrói em cima o que chama-se da pedra da criação, pedra da fundação, um local, um prédio chamado-se na época o Santo dos Santos, Sagrado dos Sagrados, onde só o sumo sacerdote podia entrar, somente o sumo sacerdote judaico, somente num dia, que é o dia do Yom Kippur, que é o dia mais importante na religião, um dos mais importantes na religião judaica, onde o povo de Israel vai jejuar o dia inteiro, pedindo perdão a Deus pelos maus feitos que fez, e espera que o escrevam no bom livro daquele ano, no mau livro daquele ano. E o sumo sacerdote só naquele dia, entrava no Santo do Santo, do Sagrado dos Sagrados. Diz a tradição judaica, a religião judaica, a presença de Deus, o Espírito de Deus que reinava ali. A melhor explicação quer dizer o Espírito de Deus de um rabino ortodoxo, ele diz Israel, imagina lá dentro o nome de Deus, vários nomes de Deus como um holograma assim rodeando. E ele usava o sumo sacerdote uma colete, usava o chamado seu Roshen, 12 pedras preciosas simbolizando as 12 tribos de Israel, e só ele podia entrar lá dentro naquele dia. O templo do rei Herodes, que diz que não viu, quem não viu na época o templo do rei Herodes não viu uma beleza no mundo, feito de mármore que não tem Israel, feito de ouro que não tem Israel, que ele trouxe, enorme, o segundo maior templo de todo o Império Romano, que nós estamos vendo agora, onde começava o pátio, que chama-se Esplanada do Templo, onde começava o templo, nessa direção tem uma cúpula preta, estão vendo a cúpula preta? A cúpula preta está nessa direção, aqui tem uma parede, estão vendo a parede? Sim. Agora aqui, olhando mais para o nosso lado, tem o pináculo do templo, o canto do templo, estão vendo? O templo então começava aqui ou acabava aqui, como quiserem chamar. Para direita, 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 direita. E até naquela direção tem um toldo branco fora das muralhas. Para quem não consegue ver, pode ficar de pé, vai ser mais fácil. O toldo branco ali, tá vendo o toldo branco? Retangular? Lá acabava o templo, 890 metros de comprimento. Enorme, enorme, enorme. Quem não viu o templo do rei Herodes não viu uma beleza no mundo. O mesmo, aliás, que vai algumas vezes, foi o Senhor Jesus. Apresentado no templo com 8 dias. Depois, como doutor das leis, foi explicar para os sacerdotes com 12 anos. Depois, na época da Páscoa, quando foi ali, por exemplo, ele virou as mesas. Nesse mesmo templo que nós estamos falando. Só que ele vai dizer, mas o que acontece aqui no templo não é paz para mim, eu vou construir outro. Ele estava falando dele mesmo. Ok? Então o templo foi importante na época do Senhor Jesus, mas não foi importante para o Senhor Jesus, pelo que acontecia no templo. Complicado? Vamos complicar. Passa um pouquinho de tempo, a primeira rebelião que vem dos judeus contra os romanos. Agora, se é dar certo essa rebelião, que os judeus decidem se rebeliar, não, é mais ou menos como o Estado de São Paulo se rebeliar contra os Estados Unidos. Não é pouquinho, pequenininho. Quase ninguém se ousava a rebeliar contra os romanos. Existia a Pax Romana. Mas o povo de Israel queria a liberdade religiosa total e se rebeliou, então veio a primeira rebelião. Quem veio conquistar o Jerusalém e o templo para acabar a rebelião? 2 generais, um chamado Vespasiano, outro chamado Titus, o pai e o filho. Os dois passaram a ser imperadores em Roma. E Titus, que acaba com a conquista, depois leva os judeus de Jerusalém e da Galileia ao cativeiro romano, e o tesouro de Jerusalém ao cativeiro romano. E até hoje, para quem foi para Roma, já foram para Roma alguns, tem o arco triunfal de Roma de Titus, e ainda tem ali o relevo mostrando a conquista de Jerusalém que foi levado e assim construído. Ou seja, então foi destruído o templo a primeira vez em 77 depois de Cristo. Complicado? Vamos complicar. Os judeus vão se rebeliar mais uma vez em 135 depois de Cristo. Vai vir mais um imperador, agora vai dizer o próximo imperador que vai acabar com essa rebelião, chamado-se Adrianos. E ele vai falar, mas esse povo teimoso só se rebela. Então, sabe uma coisa? Vamos destruir o mais importante que eles têm, que é o quê? O templo. E não fica
pedra sobre pedra, como tinha dito o Senhor Jesus, a esplanada do templo. Complicado? Não complicado. Passa um senhor, conquista a Terra Santa, os descendentes de Maomé. O terceiro descendente de Maomé, chamado Omar ben al-Khattab. Não lembro o nome, o Omar nós já vamos comentar. Ele vem à Terra Santa, conquista agora dos romanos, dos bizantinos. E em 700, mais ou menos, não importa a data exata, não importa, 700 mais ou menos, ele vai construir um outro senhor chamado Malek, dessa vez, onde que foi o primeiro templo do rei Herodes, do rei Salomão, a Arca da Aliança, a Pedra da Criação. Depois o templo do rei Herodes, destruído, e ali ele constrói uma mesquita, que é essa mesquita que é a cúpula dourada hoje, chamada-se a Mesquita de Omar, ou o Domo da Rocha, por causa que está construída em cima da pedra da criação, da pedra da fundação. Seu filho, ele vai construir agora não só a mesquita, não, o pai construiu a mesquita, que foi um mausoléu, não foi nem mesquita, mas para complicar, vamos deixar assim. Constrói uma mesquita, que é essa cúpula preta, que é chamada a mesquita do mais extremo. Por que do mais extremo? Porque ela está no mais extremo da esplanada do templo. Complicado? Vamos complicar. Passa um pouquinho de tempo, 740, se não me engano, depois de Cristo. Os muçulmanos vão lutar contra eles. Os aristocratas e os plebeus. E como os aristocratas não vão ter acesso a Meca e Medina, que são os dois lugares mais importantes, onde Maomé quebra as estátuas do tio, eles vão lembrar aqui uma passagem do Alcorão, a passagem 14, a Sura 14, que vai dizer que Maomé, numa noite especial, assim que diz o Alcorão, numa noite especial, chamada-se noite de El-Hadr, vai pegar Maomé um burrinho chamado Serbura, que ele vai voar até um certo lugar chamado mais extremo. Vai amarrar o burrinho, vai subir ao céu, vai ouvir as palavras de Deus, vai voltar à face da terra Maomé. E ali vai começar a dizer para as pessoas ouvir as palavras do anjo dizendo as palavras de Deus, vai escrever e começa então o islamismo, passa a ser o Alcorão. Como que eles não têm acesso a Meca e Medina, eles vão lembrar os muçulmanos que agora eles têm um lugar chamado mais extremo. Onde que é o lugar mais extremo que eles conheciam? Aqui. Aí eles vão fazer o quê? Usar o útil agradável e falar, então onde que foi, onde que Maomé subiu ao céu e amarrou o burrinho? Em Jerusalém, no lugar mais extremo. Então onde que foi? Primeiro o templo do rei Salomão. O templo do rei Herodes, o sumo sacerdote só podia entrar. Hoje, a cúpula dourada, chamada-se a Mesquita de Omar, por esse Omar que veio e escavou ali. E descobriu outra vez a mesquita, depois destruída. Ou o Domo da Rocha, pela pedra, hoje é uma mesquita muçulmana. O terceiro lugar mais importante para o islamismo, desde 1300 dias de hoje até hoje.